2 Coríntios, capítulo 4, dos versículos 7 em diante, o apóstolo Paulo, ele diz assim: mas temos esse tesouro em vaso de barro, para mostrar que este poder, que a tudo excede, provém de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Cristo, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Um dos maiores, ou o maior apóstolo que pregou aos gentios, podemos assim dizer, o apóstolo Paulo. E ele deixa uma clara evidência de que a vida dele não tinha sentido se não fosse viver para Cristo, ou viver a vida de Cristo. Ele fala aqui no primeiro versículo que nós lemos: temos esse tesouro em vaso de barro. Ele se colocando como esse vaso de barro frágil, mas porém o poder que estava dentro deste vaso era um poder sobrenatural, onde fazia-se grandes coisas, porque o Espírito de Deus estava sobre ele. Esse poder que excede, como ele diz assim, esse poder que em tudo excede, quer dizer, é sobre tudo. Esse Espírito tem todo o poder, está acima de todo conhecimento humano. Ele está dizendo, provém de Deus e não de nós. O apóstolo Paulo, ele deixa claro aqui que não queria glória para si próprio. Ele estava preocupado em dizer, olha, tudo aquilo que nós fazemos não vem de nós, não é da nossa própria sabedoria. Nós somos um vaso de barro e tudo que acontece conosco vem de Deus. Interessante que ele deixa bem claro como era a perseguição sobre ele. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Quantos de nós hoje deixamos de servir a Jesus por causa de apenas uma perseguição ou uma pressão que se faz sobre você? Talvez você está passando por este momento, você desanimou, né? O apóstolo Paulo está dizendo, de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Fica perplexo, talvez, pela covardia das pessoas, pela atitude que as pessoas faziam com ele, mas ele não desesperava. Ele estava sempre firme. Eu estou certo. Eu creio que na mente dele, ele tinha o fato da morte de Cristo, o sofrimento de Cristo, e ele conseguia colocar as suas ações, os seus pensamentos, baseado naquilo que Jesus fez. Ele dizia assim, se Cristo sofreu, eu também posso sofrer. Se Cristo padeceu, eu também posso padecer. Por isso que ele fala, ficamos até perplexos pela atitude das pessoas, pela maneira como as pessoas agem, pela maldade das pessoas, mas não desesperados. Nós não desesperamos. Somos perseguidos, mas não abandonados. Quer dizer, algumas pessoas perseguiam, os fariseus perseguiam, os próprios judeus perseguiram Paulo, mas ele não se sentia abandonado. Deus sempre provia alguém para ajudar Paulo, Deus sempre trazia alguém para ajudar Paulo, e ele com certeza tinha esta certeza no seu coração, que o Espírito Santo estava sobre ele, estava ajudando ele nos momentos de perseguição. E ele fala assim, abatidos, mas não destruídos. Quantas vezes Paulo foi pego como morto, as pessoas pensaram que está morto, mas não. Deus levantava Paulo novamente. Deus trazia Paulo novamente ao exercício da sua fé e a continuar a sua missão aqui na terra. Meus irmãos, que lição maravilhosa, né? E aí, por último, no versículo que nós lemos, ele diz assim, trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Cristo Jesus. Aleluia. Para que a vida de Jesus também seja revelada
em nosso corpo. Paulo estava disposto, como nós sabemos da história, de deixar as marcas no seu corpo. Não se importava mais com a beleza, com a aparência física. Ele não se importava com aquele que poderia sofrer por amor de Cristo. Ele mesmo diz aqui nesse texto, né? Trazemos sempre nosso corpo morrer de Cristo. Quer dizer, ele tinha as marcas das chicotadas. Ele tinha as marcas dos sofrimentos. Ele tinha a marca daquilo que ele padeceu por Jesus. Um grande exemplo de cristão. Nós temos que ler as histórias. As histórias do apóstolo Paulo, as histórias do apóstolo Pedro, as histórias dos pais da igreja, homens que foram queimados vivos, homens que entregaram as suas vidas, homens que foram mortos simplesmente por ter traduzido a Bíblia para o inglês e assim sucessivamente até chegar à nossa língua. Pessoas que morreram, que entregaram a sua vida por servir a Jesus. Deixar a marca no seu corpo. Meus irmãos, é desse tipo de crente que nós precisamos ser e ter na nossa época. Crentes que estão dispostos a deixar marcas no seu corpo, mas não nega a sua fé. Como diz a palavra, aquele que procura ganhar a sua vida aqui na terra, ele a perderá. Mas aquele que perder a sua vida por amor ao Evangelho, esse a achará. Pense nisso. O Evangelho de Jesus chama pessoas de coragem, pessoas que estão dispostas a deixar as marcas no seu corpo. Vamos parar com esse Evangelho fácil, com esse Evangelho de mimimi, né? Vamos parar com isso. O Senhor nos chamou para a guerra, o Senhor nos chamou para carregar a nossa cruz, o Senhor chamou para nós para desafios de pregar o Evangelho independente da circunstância. Deus te chama para uma grande obra, meu irmão. Mas às vezes as coisas não acontecem no nosso contexto porque nós achamos que esse Deus que nós servimos é um Deus que nos dá tudo aquilo que nós pedimos. Deus não dá tudo o que nós pedimos, lembre-se disso. Deus dá aquilo que é suficiente para nós sobrevivermos, para que o nome dele seja glorificado. Sirva a Deus com todo o amor, com todo o seu coração. Sirva a Deus com toda a sua sabedoria e principalmente entendendo isso, que o Evangelho não é um Evangelho onde você pode obter todas as coisas. O Evangelho, ele dá a garantia para você de uma morada eterna, de uma vida com Cristo. Mas para isso, você tem que estar disposto a deixar as marcas no seu corpo, a ser perseguido como o apóstolo Paulo foi perseguido, a ser pressionado como o apóstolo Paulo foi pressionado. É este evangelho que tem que ser pregado. Não é o evangelho só de vitória, não. Não é o evangelho só de milagre, não. Pare com isso. Vamos ensinar o povo a suportar as lutas da vida. Vamos ensinar o povo a enfrentar as perseguições que pode acontecer no nosso meio. E se vier uma grande perseguição no Brasil, será que os cristãos de hoje estão preparados, assim como o apóstolo Paulo estava preparado, assim como os pais da igreja estavam preparados? Preparados para enfrentar a luta, preparados para enfrentar as pressões? Crentes cheios de mimimi, crentes cheios de choro, porque Deus não me deu, porque Deus não fez isso. Isso não é crente, não. Isso aí é só uma pessoa que estão atrás dos seus próprios desejos, querendo viver ao seu bel prazer, querendo só viver do prazer, sabendo que o Evangelho de Jesus nunca foi e nunca será um evangelho ou um evangelho fácil, vamos dizer assim. Não é fácil de viver o evangelho, mas quando nós estamos em Cristo, nós podemos ser como o apóstolo Paulo. Somos pressionados, mas não abatidos, né? Somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Quem serve a Jesus não se desespera. Ele está pronto para enfrentar qualquer situação. Que Deus nos dê esta capacidade do apóstolo Paulo. Que Deus nos ensine a viver realmente uma vida de abnegação, uma vida realmente de renúncia deste mundo. E viver o Evangelho, para que possamos ser testemunhas de Jesus. As verdadeiras testemunhas foram aquelas que entregaram as suas vidas. Toda a história relata isso. Homens que deixaram marcas no seu corpo, homens que derramaram sangue, homens que foram mortos, queimados, comidos por leões, homens que foram realmente perseguidos
por causa do Evangelho de Jesus. Vamos viver o Evangelho. Chegará tempo em que você vai lembrar desta palavra do apóstolo Paulo. Chegará tempo, se você não estiver amparado por esta palavra, você vai desanimar. Você vai voltar para trás. Lembre-se do que eu estou falando. Pregue o verdadeiro evangelho. Anuncie o verdadeiro evangelho. Vamos parar desse evangelho fácil. Vamos parar com esse evangelho de muito milagre, de muita conquista. Vamos pregar o evangelho de renúncia. O evangelho onde nós temos que estar disposto a pagar o preço para a nossa salvação e para a salvação de outras pessoas. Sejamos testemunhas de Jesus. Amém? Que Deus abençoe. Se você foi abençoado com esta palavra, compartilhe, nos ajude aí no vídeo, tá bom? Que Deus abençoe e até uma próxima oportunidade. Amém.